Já vamos começar o culto daqui a pouco, tá? Já estamos iniciando o culto daqui a pouco, ó. Isso aqui é o preparativo. A gente E aí, gente, rapaz, vamos iniciar o culto daqui a pouco e a gente começa assim, ó. Aí, ó. Hoje tem poucas pessoas, nós estamos ensinando, daqui a pouquinho está começando. Hoje nós vamos mostrar os bastidores do culto, ó. Estamos começando daqui a pouco. Hoje é o nosso... Hoje é o diácono Petros que vai pregar. Olha lá, ó. Ali. Daqui a pouco começa o culto. Daqui uns um minutinho, daqui 2 minutinhos, 1 minutinho tá começando. Pra ti, glória a Deus. Tem mais um qual o número desse? Já estamos começando, daqui a pouco. Muitas pessoas estão no concreto, tá vendo? Por isso tem poucas pessoas hoje. 212. Qual é o primeiro? 151, né? 151? Glória a Deus, aleluia. Fizeram a oração já? Não começou. Vamos começar agora. Hoje eu já estou filmando os bastidores do culto. Vamos lá, gente, vamos começar então, sem mais delongas. Sem mais delongas. Não, para aí. Não, Um queijinho aí. Só um pedacinho, só. Nós chegamos lá, né? Não, tem que começar. É um dia chuvoso aqui em Santa Catarina. Né? Frio. Vamos começar? Estão comendo uns queijinhos ali, ó. Vou mostrar pra vocês antes de começar o culto, ó. Estão comendo uns queijinhos ali, ó. Ah, daqui a pouco a gente começa. Ninguém conhece? Eu quero estar com Cristo, não é esse? Esse aí você não conhece? Não tinha cantado, né? Não, 212. Não, é 151 primeiro. Vamos lá, vamos começar o culto. Glória a Deus. Hã? É o primeiro nome. Vamos começar o culto agora, gente. Vamos lá. Cumprimentos, irmãos, para a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimentos, irmãos, para a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eita, glória. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Então vamos colocar aqui, estou muito alegre, muito contente. Vamos vir mais para frente, estamos iniciando mais um curso. Aprove ao Senhor a oportunidade de estarmos em pé, respirando, falando e cantando, poder louvar a Ele. Amém? Amém. Vou pedir ao nosso irmão Sérgio que está orando por nós e iniciar esse trabalho, amém? Senhor, abençoa, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Ô, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus. Obrigado por estar Que a tua presença seja real em nosso meio. Ó Deus, Deus é nosso nome. que o Espírito Santo liberdade, Pai, todos os pecados, as nossas direções que operam em nosso meio. Ó Deus, sinta-se à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok,
tocar hoje? Ô, o Fred hoje vai tocar hoje. Vai Ô, tocar. Vamos estar louvando o número 151 da APA Cristã. 151 da APA Cristã. Glória a Deus. A letra é bem pequena, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Fala. Fala Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com sua vontade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está a tua voz ouvir, me enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre que for. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, abre teu santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de for. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e desse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de for. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ô glória, quantos aqui quer ouvir a voz de Deus? glória a Deus. Quantos aqui quer obedecer a voz de Deus? Amém. Aí já fica mais complicado, né? Eita glória. Vamos estar louvando o número
212 da harpa cristã. E logo após estaremos ouvindo nosso diácono Petros, que estará trazendo uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações. Amém? É esse mesmo? É. Aí, isso é assim, eu estava olhando 228. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante os levará. A delícia dos remidos haja em alcançar.
abençoe a primeira parte do culto. Vamos estar recebendo agora o nosso Diácono Petro, que estará trazendo uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Alguém se disponibiliza a estar orando? Alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Juliano, faz uma oração para... Glória a Deus, Juliano vai estar Senhor, meu orando. Deus e Pai, colocamos esse teu servo na tua presença, que ele venha trazendo uma palavra poderosa Verdade, da tua Jesus. parte para todos os nossos corações, Deus. Que o Senhor venha falar com nós nessa tarde maravilhosa e obrigado pelo início dessa semana. Toca ele, Senhor, e saia da boca dele só o que o Senhor tem para nós nessa noite, nessa tarde, tá? Senhor, coloca a vida do teu servo na tua presença, meu Deus. Coloca ele no teu descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, os irmãos, amém? Amém. Bom, mais um dia nós estamos aqui na casa do Senhor, né? Vamos dizer aqui a casa do Senhor porque é onde se reúne o povo dele, ali ele está no meio, né? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia Glória a no livro Deus. do profeta Isaías, capítulo número 6. Vou pegar o pirulito. Paz do Senhor aos internautas, dá para falar aqui, né? Deus abençoe, você que está aqui assistindo esse culto com a gente aqui, que Deus abençoe. E cada dia está mais gostoso o culto, né? Louvores, tá? Sempre foi, né? Mas Isaías capítulo 6. Se você quiser acompanhar em casa, você que quem sabe estiver assistindo, vamos acompanhar esse texto da palavra do Senhor. Isaías capítulo 6. Um dia de chuva, mas é mais chuva de bênção na nossa vida do que lá fora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isaías primeiro, capítulo 6. Calma aqui no versículo primeiro, em diante. Já vamos. Isaías 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No Amém. ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as horas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Glória Até a Deus. aqui nós vamos ler. Palavra muito maravilhosa. Quando eu olho para esse texto aqui de Isaías, capítulo 6 propriamente, a gente vai ver quem é esse autor, quem que é o Isaías. A gente percebe que desde o capítulo 1, ele é um profeta que ele vem, vamos dizer assim, julgando as nações, dando de dedo às nações, dizendo às nações: ai de vocês, ai de tal nação, porque vocês cometem isso, vocês fazem isso, ai de vocês, porque a ira de Deus está vindo. Ele só falava assim: ai de vocês, ai daquele, ai disso, ai daquilo. Então, a tipologia, o tipo de ele profetizar era dessa forma. Ele sempre olhava para os outros, ele sempre julgava as pessoas. É a que o texto nos dá a entender. Mas aí no capítulo 6, até o capítulo 5, ele sempre dá de dedo. Mas no capítulo 6, o texto começa a dar uma mudada. Porque começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono. É meio até diferente o texto do que a gente lê do capítulo 1. Porque a gente for ver, a gente analisar quem foi Uzias e quem foi Isaías, eles eram primos. Uzias, que a Bíblia diz que morreu nesse ano que ele diz, que ele escreve esse texto. Uzias era o rei. E Isaías estava no palácio desse rei chamado Uzias. Eles eram primos. Então, ou seja, a gente sabe que às vezes aonde é aparente, por exemplo, até mesmo uma firma, ou vamos dizer lá, carro da prefeitura, né? É sempre mais tranquilo. Ah, porque eu vou chamar meu parente para trabalhar, ele vai ficar tranquilo aqui. Não é diferente, é a mesma coisa. Isaías era primo do rei Uzias. Então ele vivia no palácio tranquilo. Ele dava de dedo nos outros, falava, ai de você porque você está pecando, ai de você por causa disso, ai por causa daquilo. Ele era um profeta palaciano, um profeta lá dos palácios, tranquilo. Aqui ninguém vai me matar, porque Uzias é meu primo, então se eu disser alguma coisa, ninguém vai fazer nada contra mim. Mas só que ele pregava e às vezes ele profetizava o que ele achava que era para profetizar, mas não propriamente o que Deus queria que ele falasse. Porque ele estava um profeta muito tranquilo, porque ele estava em uma posição tranquila. Mas aí teve um dia, que a Bíblia diz aqui no versículo 1, que Uzias morreu. E quem era Uzias? Uzias, ele foi, segundo a Crônicas, capítulo 26, vai dizer, se me foge a memória, que ele começou a governar com 16 anos, se eu não me engano a memória. Muito novo. E ele procurou fazer diante de Deus tudo certinho. A história que conta sobre Uzias é porque ele foi um rei muito bom. Ele andou nos caminhos do Senhor. Mas só que chegou um período em que ele se achou que ele era o rei, que ele era o tal. E sabe o que ele fez? Ele entrou no lugar do sacerdote para oferecer incenso a Deus, que era uma das partes do tabernáculo, antes de entrar no lugar santo dos santos. Aí quando ele entrou no templo e que ele foi oferecer incenso a Deus, que não é para rei oferecer, é só para sacerdote, o povo que estava com ele, que vieram até dentro do templo, falaram para ele, Uzias, você não pode fazer isso, porque isso não é trabalho para você. Uzias, a Bíblia diz que ele olhou para trás e ignorou as pessoas e continuou a fazer aquele ritual que não era para rei fazer, era para sacerdote escolhido por Deus. A Bíblia diz que automaticamente uma lepra se saiu bem na sua testa, e aqueles dias para frente foi só ruim. E foi nesse ano que o primo de Isaías, chamado Uzias, morreu. E o que aconteceu? Os benefícios de Isaías acabaram. O pescoço dele, que antes poderia às vezes não cair, estava propício a cair. A mensagem boa, ou a mensagem que ele queria falar, poderia se esgotar ali. Então quando o rei morre, Isaías fica meio perturbado. E sabe o que acontece? Deus aparece para ele. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. O que eu aprendo com isso? É porque às vezes a gente precisa ver a glória de Deus, só que às vezes alguma coisa na vida da gente precisa morrer. Aleluia. O pecado às vezes que está dentro de nós, que a gente às vezes é como se fosse um bicho de estimação às vezes, não é verdade? Alguma coisa que a gente não quer deixar, às vezes atrapalha Deus habitar na nossa vida. Porque ele não pôde ver a glória de Deus enquanto Uzias não morreu. Porque Uzias estava protegendo ele. Uzias, o seu primo, o rei, estava protegendo a palavra dele. Então quando o rei morre, aí Deus aparece e diz para ele, agora eu vou me apresentar a você, porque tem um empecilho que morreu na sua vida. E depois disso apareceram serafins para ele, que a Bíblia diz que eram com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés. Isso tem tudo significado. As asas que voam significam que nós temos que termos a liberdade para ser usado por Deus. Temos que ser livres, nada pode impedir a gente de fazer a obra de Deus. As asas cobriam os pés, significa que você precisa caminhar.
os seus pés precisam ser santos. Aonde a gente vai, as pessoas têm que saber que a gente é crente. Tem que ver na gente que a gente tem Deus. Tem que ver no linguajar da gente, como a gente vive, onde a gente pisa. O andar santo, o pé santo. E com as outras duas asas cobrir o rosto. Isso fala de reverência e santidade diante de Deus. Aquilo dali, aquela visão para ele foi um ensinamento. E logo ele vem dizendo: ai de mim, que vou perecer. Porque eu sou um homem pecador, eu habito no meio de pessoas impuros lábios. E eu vi a glória de Deus. Quem sou eu? Eu não mereço. Eu sou um pecador. Aí de repente veio alguém que trouxe uma brasa viva de Deus e tocou no lábio dele e disse: até hoje, porque a partir de agora você será um homem diferente. Aleluia. Porque algo morreu em você. Alguma coisa na vida a gente tem que morrer para que Deus apareça na nossa vida. O orgulho às vezes tem que sair de dentro da gente para que Deus apareça. A soberba, a inveja, tudo aquilo que às vezes você sabe. A gente sabe aonde que a gente erra. A gente sabe aonde que a gente precisa melhorar. Aleluia. É por isso que com tudo aquilo ali ele aprendeu. Ele disse: eu não sou digno, porque eu sou um pecador. E eu também habito no meio de pessoas que também são como eu. Aí o anjo disse: mas eu escolhi você. Aí bradou uma voz do céu dizendo o seguinte: precisamos de alguém. Quem que vai anunciar por nós? Quem é que vai fazer a obra? Precisamos de alguém, quem? Aleluia. Aí depois da restauração que Deus fez na vida dele, depois que tudo aquilo que já tinha saído de dentro dele, e que Deus havia habitado, de que o anjo tocou na boca e disse: a partir de agora você será um homem diferente. Aí ele se sentiu e disse: não, eu estou aqui, ó, eis-me aqui, para fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida. Aleluia. Sabe quem que foi Isaías, por causa dessa atitude dele? Foi um dos profetas maiores da Bíblia que anunciou a Jesus Cristo. É por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Glória a Deus. Porque por causa da atitude dele de abandonar, ou dele deixar, de reconhecer que ele era um pecador, de que ele não valia nada. Aí Deus olhou e disse: mas é agora que eu quero. Porque quando a gente diz: ah, eu posso, porque eu sei, porque eu tenho, porque eu sou alguém, Deus não vai usar a gente como Deus quer usar. Essa é a realidade. Mas quando a gente disser: Senhor, é uma simples palavra, que às vezes a gente acha que é um culto apenas da empresa, eu vou lá, mas saiba que Deus sabe da integridade, da sinceridade. Aleluia. Porque não é nas grandes coisas, é nas pequenas em que Deus vê. É nas pequenas coisas. É por isso que eu quero trazer essa reflexão para nós entendermos, de que Deus, Ele quer habitar na nossa vida, Ele quer usar a gente de uma maneira extraordinária. Você às vezes está aqui, mas às vezes o seu lugar não é aqui. Às vezes é ser um pastor, ser um cantor, ser alguém ganhador de almas. Aleluia. Eu não sei qual é o teu sonho, Deus sabe. Mas para isso precisamos às vezes reconhecer de que Deus é Deus, que a gente não é nada. E o anjo vai tocar na gente e vai dizer: a partir de agora eu vou te dar algo novo e vou te levantar na terra. Aleluia. Você crê assim? Amém? Amém. Vamos orar, já falta 7 Aleluia. minutos. Amém. Fazer, ó, 5 minutos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É, Jesus. Palavra maravilhosa, palavra edificante. Essa palavra falou muito ao meu coração. É, Jesus. Espero que tenha falado do seu coração também. Glória a Deus. É difícil deixar algo morrer na nossa vida. Talvez seja algo que a gente interprete como muito bom, algo gostoso, algo prazeroso, algo que nos faz bem ali momentaneamente, mas é necessário morrer em nossas vidas para que a gente possa ver a glória de Deus, né? Tem alguém que quer fazer algum pedido, colocar alguém. O Rafael, que a gente está orando pelo Rafael, que é o namorado da Séria, que ele teve que operar novamente, ele estava de moto, e aí pegou uma infecção na perna e está internado novamente, pedir oração por ele. E se tiver mais alguém que tem algum pedido, alguém que quer fazer uma aliança com Deus, eu queria que orar por mim. Mais alguém? Tem algum pedido? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Aceitar Jesus? Glória a Deus. Oh,
Glória a Jesus. Bênção, mais uma vitória. Glória a Deus, mais uma alma para Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus é fiel. Glória a Deus. Sexta-feira, nosso irmão Márcio e Juliano pode dirigir o culto na sexta. Amém? Glória a Deus, uma alma para Jesus. Eu vou falar e vocês vão orar e eu vou orar. Maravilhoso. Pai, estamos aqui com tua obra, Pai. Pai, para o Brasil, cada momento, Pai, leva na tua presença, maravilhosa. Confesso que Jesus, em nome de Jesus, apaga a vida e escreve no nome, livra aquilo que e ajuda na caminhada. Ô glória! Para que eu possa agradar a cada dia, quando os perigos e a tua certeza, Deus, Em nome de Jesus, que você obrigado, Jesus, pela humildade, eu creio no seu coração. Peço para Deus na vida, porque a partir de agora Ele é nosso irmão. A partir de agora, Deus, Ele é o nosso companheiro, Deus, Deus, a paz. Sabe que você realiza a nossa presença e na vida, Deus, meu Deus, mas que continua a vida quando você tem não comprei, você passou, a palavra, abençoado com Rafael, em nome de Jesus, e que através da vida dele, muitos serão alcançados através da mensagem de cada um de nós. Choramos por cada um deles. Amém. glória! Pirulito aí, gente. Nesse momento. Nesse momento a festa no céu, uma alma para Jesus. Olha aí, ó. Glória a Deus, já bateu o sinal. Uma palavra poderosa que Glória a Deus, nosso abençoe vocês aí. Diácono Petros trouxe. Irmão Sérgio, vamos correr porque já deu a hora, já bateu o sinal. Uma alma para